O hábito de dormir mal pode trazer sérios prejuízos à saúde. Estudos mostram que o ser humano necessita de 7 a 8 horas por dia de sono para um bom funcionamento do corpo. E tem um fator que muita gente desconhece. Dormir com raiva pode desencadear uma série de distúrbios, dentre eles a depressão. Uma pesquisa pode ser resposta para os questionamentos sobre o tratamento de depressão e do estresse. Dormir com raiva pode ter como consequência alguns transtornos psicológicos. Hoje a gente usa-se mais o termo transtorno do que doença propriamente dita. Então, quais seriam esses transtornos? Decorrente do pensamento negativo. Depressão é o principal. Na depressão há um domínio de pensamentos negativistas, ansiedade, no transtorno de estresse pós-traumático, na síndrome de pânico, predominam esses tipos de pensamentos. Foram feitos estudos com 72 universitários. Por meio de ressonância magnética, os cientistas foram capazes de diagnosticar que depois de uma noite de sono é muito mais difícil desfazer das memórias negativas. Em termos do sono, uma situação de raiva pode causar uma insônia. Qual que é a recomendação? Quando nós formos dormir, somos uma pessoa ansiosa, ler um livro, algo que tire essas ideias negativas da cabeça, porque nós sabemos que em um momento de raiva, devido ao estresse, tem todas essas alterações fisiológicas e também nós ficamos com pensamento mais negativos. Seu Carlos, o senhor já dormiu com raiva alguma vez? Sim. Por quê? Todos nós temos esse defeito, porque nós somos carne. E então, todos nós, aquele que falar que nunca dormiu com raiva, está mentindo para Deus. Roseli, a senhora tem um hábito ou já dormiu com raiva? Sempre. Sempre dormindo com raiva. A pesquisadora da USP explica que dormir com raiva pode causar sérios danos à saúde. O estresse crônico ou a raiva crônica pode levar a alterações ao nível fisiológico, como uma alteração da homeostase do organismo, que é o funcionamento normal da fisiologia. E essa alteração da homeostase, ao longo termo, quando é crônica, ela pode levar a distúrbios do sono, como a insônia, decalagem de fase e até cronicamente falando em pessoas predispostas geneticamente à situação mais grave, como o câncer, que é uma doença psicossomática. Mais uma vez fica provado que uma boa noite de sono traz muitos benefícios. Para enfrentar estresse pós-traumáticos, para memórias, resoluções de problemas e também pode ajudar a problemas mal resolvidos, porque se nós continuamos com pensamentos negativos, ansiedade e raiva, isso tudo vai repercutir na nossa vida durante o dia e também durante a noite, com pesadelos, pensamentos negativos durante a noite. Resolver os problemas antes de dormir impede que as más lembranças permaneçam em nossas mentes, evitando assim futuros traumas. Por meio de meditação, técnicas de relaxamento, rezar é uma forma de quebrar, controlar até anotando o pensamento negativo e após qual pensamento positivo que ela deverá ter. Praticar esportes. O esporte é muito importante para que a atividade física ajude nesse controle também desse pensamento negativo. Dormir é um remédio natural. Dormir é um remédio natural? Dormir é um remédio natural. Nós vivemos, eu costumo dizer, nós vivemos no momento da vigília e do sono. Porque quem nunca foi para uma prova e sonhou durante o sono? Quem nunca achou resoluções de situações durante o sono?
resolução de problemas, ideias. Nós nunca dormimos, o cérebro nunca dorme. Ele sempre está acordado, porém, em um indício fisiológico de sobrevivência, ou seja, tem uma diminuição da respiração, do ritmo cardíaco, da digestão, porém o nosso cérebro está em plena ação. Você sabia que o estrago total ou parcial dos aparelhos eletrônicos causados por queda de energia é de responsabilidade da companhia de luz? O consumidor que se sentir lesado pode obter o ressarcimento em dinheiro, conserto ou substituição do equipamento. De acordo com o PROCON, o reembolso deve ser feito em até 45 dias. Tempo fechado, nuvens carregadas. Em períodos de chuva, as descargas elétricas aumentam. A ocorrência de queima de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos é maior neste período. São computadores, impressoras e TVs que, de repente, param de funcionar. Os picos de energia provocam curto-circuito que interfere no funcionamento dos eletrônicos. Mas o que pouca gente sabe é que o estrago total ou parcial destes equipamentos, causado por interrupções de energia, é de responsabilidade da companhia de luz. O consumidor que se sentir lesado pode exigir da distribuidora uma indenização. Depois da descarga elétrica e constatado o problema, o consumidor tem um prazo de até 90 dias para enviar queixa à concessionária distribuidora de energia. Se a solicitação não for aceita, o próximo passo é buscar os órgãos de defesa do consumidor. O ressarcimento pode ser feito em dinheiro, conserto ou substituição do equipamento danificado. O reembolso deve acontecer dentro de 45 dias. O consumidor ele vai ter que esperar o laudo da empresa. Então, a empresa vai fazer uma vistoria no produto e ela vai avaliar se a falha no produto é de ocorrência ou não da queda de energia. Mas, se não for, ela vai ter que justificar o motivo do não ressarcimento. Além do PROCON, a solicitação pode ser encaminhada também para a Agência Nacional de Energia Elétrica, através do 0800 727 0167. Segundo este advogado, o direito à indenização vale para qualquer aparelho que precisar de reparos. A proteção ao consumidor, ela independe do valor agregado ao produto que sofreu o dano. Pode ser, sim, desde um simples rádio, como a um equipamento de expressivo valor financeiro. De acordo com a Arcesp, Agência Reguladora de Energia de São Paulo, as reclamações sobre ressarcimento de danos elétricos registradas de janeiro a setembro deste ano passam de 3 mil. A rede de energia, de distribuição de energia elétrica no nosso país é uma rede aérea, né? Predominantemente aérea, e isso, com as chuvas e os ventos fortes típicos desse período, ficam mais vulneráveis, né? E, portanto, há um número maior de ocorrências nesses períodos. E o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. O Natal está chegando e tem gente que ainda não comprou os presentes. É aquele velho hábito brasileiro de deixar tudo para a última hora. E neste ano, quase 15 milhões de pessoas devem ir às compras ainda nos próximos dias. O número corresponde a 13% dos consumidores que têm a intenção de presentear alguém. E entre esses que deixaram para a última hora, quase 40% afirma que está esperando por promoções na tentativa de economizar. Outros 17% disseram que só vão receber salários e pagamentos em datas próximas ao Natal. E cerca de 12% dizem que estão esperando a segunda parcela do 13º salário. Mas além dos motivos financeiros, 1 em cada 10 brasileiros disse que o motivo é a preguiça de fazer compras. Daí vai deixando tudo para depois e acaba comprando no limite da data comemorativa. Mas o SPC alerta: deixar as compras natalinas para a última hora não é uma boa escolha, principalmente em tempos de crise. Isso porque se o consumidor deixa para comprar tudo muito em cima da hora, acaba não tendo tempo para pesquisar preços ou encontrar opções de produtos mais baratos. Com isso, acaba gastando mais. Aquilo que tem na sua geladeira pode dizer muito sobre você. Por isso, a boa alimentação é importante em todo o período da vida, principalmente nos primeiros anos. É também neste período que são desenvolvidos os hábitos alimentares.
Olá a todos, bem-vindo ao nosso quadro E Agora, Mamãe? Hoje a gente vai falar de um tema que é muito abordado no programa Vida e Saúde, que é a alimentação saudável. A gente vai falar do comportamento alimentar das crianças. O que será que isso significa, né? A gente vê muito incentivo a uma alimentação saudável, a uma boa escolha dos alimentos. A gente também vê que os pais às vezes têm dificuldade em fazer a criança desenvolver o paladar para certos tipos de alimentos, verduras, legumes, sucos diversos, né? Esses hábitos alimentares das crianças se formam desde a infância, desde que elas são bebezinhas, que saem do leite exclusivamente para começar a provar novos alimentos, né? Os adultos tendem a achar que a criança vai gostar daquilo que eles gostam e nem sempre é assim. A criança que desde pequenininha, desde os 6 meses ou a hora aí que foi introduzida a alimentação sólida, ela tem acesso a essas comidas mais saudáveis, sem tantos temperos, a esse tipo de refeição, ela vai desenvolver o paladar para isso e automaticamente ela não vai gostar tanto de outros alimentos e vai optar por eles na casa dos coleguinhas, nas festas de aniversário. É claro que ao longo do tempo esse paladar da criança muda, né? Então ela vai gostar mais de uma coisa, gostar menos de outra, mas ela vai se tornar, o comportamento alimentar dela vai ser baseado nas experiências que ela tem na infância. Olha só, durante a infância são os pais que escolhem o que os filhos vão comer. A criança só come isso ou só come aquilo porque ela tem acesso a isso ou aquilo, mas não é a criança que vai ao supermercado, que vai à feira, que vai comprar e trazer essas coisas para dentro de casa. Tem um ditado que diz que criança que tem comida em casa não morre de fome, e isso é pura verdade. Então, por mais que os pais fiquem ansiosos, as mamães fiquem ansiosas, mas se eu não der isso, ele não vai comer. Ele vai. O que acontece é que as crianças acabam ganhando pelo cansaço e pela preocupação das mães. Então, naquela dúvida, naquela ansiedade de que o filho tem que comer, a mãe acaba cedendo e oferecendo o que a criança quer. Evitar falar para a criança, se você comer tudo, você ganha a sobremesa, se você comer tudo, você ganha a batata frita. Como o comer o brócolis, o comer tudo, comer a verdura fosse algo ruim e só a batata frita, a sobremesa fosse algo bom. Mostrar, comer diante da criança tudo aquilo que você quer que ela coma. Então, se você come com prazer, se você tem uma relação bacana com tudo aquilo, você também vai mostrar para a criança que aquilo é gostoso. A criança adora imitar os pais, a criança adora ser aceita pelos pais. Então, eles também vão começar a fazer as opções aí de acordo com o que te deixa alegre, com o que te deixa feliz. E eles mesmos vão se sentir mais ativos, vão se sentir melhores consigo mesmos, porque a alimentação saudável, ela traz esse bem-estar pra gente e traz para as crianças também, traz para os pequenos também. Então vamos ficar atento aí para o comportamento alimentar das crianças desde a primeira infância, oferecendo opções saudáveis, evitando ter em casa alimentos de baixa qualidade nutricional. O programa Vida e Saúde está sempre aí trazendo muitas dicas para os adultos e para os pequenos. Vale a pena investir. Sucos naturais, alimentações simples, coisinhas hortas que pode ter em casa e a criança vai lá, pega alguma coisinha da horta para fazer em casa para todo mundo. Isso tudo a gente vai proporcionando esse comportamento alimentar bacana, as boas opções para as crianças, e aí sim tenho certeza que eles vão crescer com essa ideia de nutrição muito mais saudáveis para eles, tá certo? Esse foi o nosso E Agora, Mamãe de hoje. Até nosso próximo encontro. E veja a seguir aqui no Repórter Setorial. Museu Natural de Taubaté reúne maior acervo arqueológico da região. Continue conosco, voltamos já.